Saudações, camaradas! Meu nome é Marcília Brito, eu sou fundadora da Ruptura Editorial e editora, e estamos agora com mais um videocast Entre Linhas, né? O nosso videocast da Ruptura em parceria com o canal Farol Brasil, o antigo canal do Jones Manuel. E hoje, para falar sobre a história do direito trabalhista no Brasil, eu trouxe o pesquisador Francisco Quartim de Moraes, que é mestre e doutor em História pela USP, autor do livro 1932, A História Invertida, e atualmente elabora sua pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de Direito da USP. Então, boa tarde, Francisco. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem e vocês? Tudo ótimo. Antes de iniciar, né, com o nosso tema de hoje, eu queria agradecer a Taíla Godoy, que é chefe de cozinha, ativista alimentar, fala sobre questões políticas relacionadas à alimentação orgânica, livre de ultraprocessados, e preparou pra gente aqui um café muito gostoso. Bom mesmo. Então, se precisarem de algum serviço de alimentação, contratem a Taíla, que caminha junto com a gente, e sigam ela no Bendita Semente com M. E aí, nós vamos entrar no nosso tema de hoje, né, que é um tema muito histórico e atual, né? Porque acho que desde que conseguimos aí os direitos trabalhistas, que é o que a gente vai abordar nesse episódio, eles nunca foram tão atacados quanto estão sendo atacados nos últimos anos, né? Nessa última década. E a gente está vendo uma mudança, né? Acho que já tem vários teóricos e pesquisadores que falam sobre isso. Então, uma mudança nas relações de trabalho, né? O que ficou conhecido como uberização do trabalho, né? Esse fenômeno das grandes plataformas que se colocam como empresas de tecnologia e não como empresas que produzem de fato, né? E acabam contratando aí uma mão de obra por outros meios que não são as formas clássicas que a gente estava acostumado, que era uma forma de operário, né, de CLT, de um trabalhador formal para aquela empresa, mas que acaba modificando essa relação, que o neoliberalismo incorporou muito bem, né, que vira o parceiro, vira o PJ, colaborador, enfim, né, 1000 nomes para não dizer que você é um empregado, né, para não dizer que você é um trabalhador ali daquela empresa. E junto com essas novas relações de trabalho, a gente vê o desmonte de todos os direitos trabalhistas, né, de um processo aí que durou décadas até se concretizar e que agora, nas canetadas, vem sendo destruído, né? Tanto com o enfraquecimento das relações, enfraquecimento do sindicato, da classe operária como categoria. Então, isso pra gente é muito importante, né? Se a gente, como marxista, entende a classe operária, né? Esse operariado como um sujeito revolucionário, como é que a gente vai pensar isso a partir de agora com o desmonte, né, dessa categoria? Uma tentativa aí de você recategorizar esses sujeitos, né, em outras formas de relação de trabalho. E eu acho que para a gente chegar nesse ponto, que eu também quero que você fale sobre isso, acho que seria legal a gente voltar lá no início e para as pessoas também que estão assistindo a gente, né, terem a ideia do como foi as conquistas como foi difícil, né? Como foi a batalha pela conquista desses direitos que hoje estão colocados aí como se fosse qualquer coisa, né? Inclusive com vários jovens dizendo, não quero ser CLT. CLT virou sinônimo de derrota profissional, né? Hoje em dia, você ser bem-sucedido é você ser empresário. Então, se você é CLT, virou uma coisa da geração passada. Claro, mas também é essa CLT tão atacada que, em certo sentido, defende pouco o trabalhador, né? Convence pouco as pessoas a ninguém ser quer CLT. Ninguém quer ser CLT, né? Porque virou claro. sinônimo de precarização, né? Claro. A CLT, não de ascensão. E aí tem uma lógica que, para mim, que é muito clara e que tem tudo a ver com o que você está falando, que é
é muito mais difícil construir do que destruir. Assim, para destruir é um processo rápido, uma canetada rápida, num processo aí dentro das nossas instituições democráticas, mas para construir são séculos e séculos de luta e mesmo que você tenha simpatia do executivo, por exemplo, como teve em alguns momentos para a construção desses direitos dos trabalhadores, é sempre um processo muito difícil, porque você tem que passar pelas câmaras, enfim, tem que passar por toda a institucionalidade política e que envolve diferentes forças e diferentes correntes políticas, e a maioria delas a gente sabe que se põe contrária aos direitos dos trabalhadores, né? Agora, é curioso que você falou muito dessas relações, dessas novas relações. Eu acho que existe uma complexificação muito grande das relações de trabalho, esse processo de uberização, de pejotização, que são processos muito típicos da nossa época, mas a essência desse problema já está colocada lá no século XIX, né? Aquilo que a gente chamava até poucos anos atrás de terceirização, né? Então, na cabeça daqueles militantes que no século XIX defendiam os direitos para os trabalhadores, essa já era uma preocupação, assim, já era algo que eles estavam enxergando, olhando e tentando resolver, propondo formas legislativas, né, para resolver ou pelo menos diminuir os problemas dos terceirizados, né? Ah, é? Então já tinha uma discussão sobre... Tinha uma discussão e bastante avançada até, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E aí a gente está se adiantando um pouco, enfim, porque já estamos aí, sei lá, em 1891, mais ou menos, que é quando são promulgadas as constituições estaduais republicanas, as primeiras constituições, a federal também, né? Mas aqui no caso estou pensando na Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. E nessa Constituição você tem um dos primeiros artigos de defesa dos direitos dos trabalhadores, que era um artigo em que você equiparava o que eles chamavam de jornaleiros, não era nem, você vê nem o termo trabalhador, o termo direito de trabalhadores, direito trabalhista também não existia, né? Até o termo trabalhador era outro, né? O proletariado existia, esse era um termo que aparecia e era usado, mas aí no caso da Constituição Estadual eles usam o termo jornaleiros, que eram aqueles que cumpriam jornadas de trabalho, né? E aí eles equiparam numa lei da Constituição Estadual, que foi tentada para a Constituição Federal também, mas foi derrotada. Eles equiparam todos os direitos que os funcionários públicos do Rio Grande do Sul tinham, são equiparados aos jornaleiros, aqueles que faziam jornadas de trabalho. E ali já tem todo um debate sobre trabalhadores terceirizados, né? Então, por exemplo, se você fizesse uma obra pública e contratasse uma empresa para fazer aquela obra pública, os trabalhadores dessa empresa eram considerados funcionários públicos, era um serviço que era terceirizado, tinha todo eles eram sujeitos de todos os direitos que os funcionários públicos e os jornaleiros do Estado tinham. Então, ali teve todo um debate, assim, e o Partido Republicano Rio-Grandense, que é quem estabeleceu essa legislação, entendeu que sim, que esses trabalhadores tinham que ser protegidos, que eles faziam parte, enfim. Olha. E os funcionários públicos, nessa época, já tinham uma legislação trabalhista, assim, e veio antes da legislação pro proletariado no geral, assim, como que funcionava isso? Então eles tinham certas prerrogativas, né, certos direitos ali, certas prerrogativas que eram específicas para eles, assim, né? E aí você tinha, por exemplo, casos de seguro-doença, certos regulamentos de horário, assim, né? E aí o que é interessante nessa lei também é que ela era retroativa, mas ela era também para o futuro. Portanto, se você desse novos direitos para os funcionários públicos, eles eram imediatamente estendidos também para esses jornaleiros, como eles chamavam, né? E essa lei durou até 1930, até a Revolução de 30 e o fim das constituições estaduais e da nossa Constituição Federal, né? Então o Rio Grande do Sul foi pioneiro nessa questão. Foi. É o primeiro estado brasileiro, né? A gente tinha vários militantes ao longo do século XIX que defendiam direitos para os trabalhadores. A gente teve propostas para a Constituinte Federal de direitos dos trabalhadores, alguns muito radicais, assim, até mais radicais do que a CLT. E, assim, ao meu ver, e aí é um ponto que eu defendo com veemência, não são muitos os intelectuais que defendem isso, mesmo aqueles especializados na história do direito dos trabalhadores, mas para mim, a gente tem uma linha histórica de direitos que termina com a CLT e ela é bem nacional, assim.
Então a gente tem um grupo, por exemplo, de positivistas ligados ao apostolado do Rio de Janeiro, que era uma igreja mesmo, assim, a igreja da humanidade. Eles tinham uma religião, mas era uma religião, enfim, criada pelo Augusto Conte e com as suas especificidades, assim, com as suas loucuras também, com suas coisas bem típicas, assim, mas com muita coisa interessante, muitos elementos progressistas do ponto de vista político, especialmente. E eles mandam e assim, Teixeira Mendes, que era foi um dos presidentes desse apostolado, da Igreja Positivista do Rio de Janeiro, ele é tão importante que foi ele que desenhou a nossa bandeira do Brasil. A bandeira republicana que a gente conhece é um desenho dele. E ele fez aquilo, inclusive, pensando para se contrapor a uma bandeira que tinha sido feita por outros republicanos e que foi utilizada ali num espaço de tempo logo depois da proclamação da República e que era uma bandeira que imitava a bandeira dos Estados Unidos. E aí ele disse, preocupado com isso, eu falei, não, nós temos que criar a nossa bandeira, a bandeira do Brasil. E aí ele desenha, aí ele manda para o governo provisório e aquela bandeira aceita É a que a gente tem até hoje. É a bandeira republicana que a gente tem até hoje. Foi ele que criou. E ele manda para a Constituinte de 1890 e 1891, manda para o Deodoro da Fonseca, mas também que era o chefe do governo provisório naquele momento, mas ele manda também para a Constituinte, para os deputados, para que os deputados lessem, para que os constituintes lessem, um projeto de amplos direitos para os trabalhadores. Assim, logo depois da proclamação, 1889, 1890, em 1890 esse projeto ele já tinha enviado esse projeto para o Deodoro da Fonseca e para a Constituinte. E assim, para mim é muito significativo que é a mesma corrente filosófica, a saber, o positivismo em sua versão brasileira, que enfim, que o Getúlio Vargas se identificava, que o Lindolfo Collor, que é o primeiro-ministro do Trabalho em 1930, se identificava, e que foi ali, que está no cerne do primeiro boom, digamos, de promulgação dos direitos dos trabalhadores, que vem depois da Revolução de 30. Então, nesse momento, a gente não consegue falar ainda de direita e esquerda, né? Porque se mistura ali um pensamento positivista com uma visão sobre os direitos trabalhistas que a gente entenderia hoje como algo à esquerda. Mas esses movimentos, embora existam positivistas, e a gente entra nesse tema, porque até o Augusto Conte era uma figura complicada, que se dirigia para todas as diferentes correntes políticas, né? Então ele tem livros que são bastante conservadores e ele tem livros que são bastante revolucionários mesmo. E isso tem uma consequência nos positivistas. Nós temos positivistas de esquerda e nós temos positivistas de direita. Então, é uma corrente filosófica que tem todo o espectro político ali dentro. Mas, no Brasil, as principais organizações, especialmente nesse período que a gente está falando, ao meu ver, assim, podem ser identificadas como de esquerda, porque essa, inclusive, não era a única pauta extremamente progressista que esses movimentos defendiam, né? Então, por exemplo, a gente está falando do apostolado do Rio de Janeiro, que defendia direitos para os trabalhadores, mas que também defendeu radicalmente a abolição da escravidão, defendeu radicalmente a proclamação da República, defendia os direitos dos indígenas, defendia os direitos das mulheres. Então, por exemplo, para dar um exemplo rápido, a nossa primeira feminista brasileira considerada assim, porque escreveu um livro, uma obra muito importante em 1832, o direito dos homens o direito das mulheres, o direito dos homens e a injustiça das mulheres, é a Anísia Floresta. Ela era positivista. Então, assim, é uma corrente que a gente tem hoje em dia é identificado como um pejorativo simples, assim, né? Na USP, da onde eu saí, se você chamar alguém de positivista é como ofender a mãe dessa pessoa, ou algo assim, uma ofensa muito grave. Sim. Mas no Brasil, especialmente no século XIX, os três principais movimentos positivistas organizados, eles eram bastante progressistas, assim. É o apostolado no Rio de Janeiro, o Benjamin Constant e os alunos da Escola Militar da Praia Vermelha, e o Partido Republicano Rio-Grandense, do Júlio de Castilhos e do Getúlio Vargas. Então, assim, o Brasil sempre com as suas particularidades, né? Também. Porque entendendo ali o contexto da época, a gente não pode simplesmente classificar com esses grandes nomes, porque tem que entender o que essa galera estava fazendo e pensando, né? Eles estavam bem à esquerda. Uma coisa que me chamou a atenção é que você falou que foi 1890, e aí
já estava se pensando em direitos trabalhistas, em voto feminino, mas se você olhar historicamente, tinha acabado de abolir a escravidão. É. Então, se a gente for pensar nisso no tempo histórico, parece que tem um abismo, né? Um gap histórico aí, tipo, como que isso se sustenta no Brasil, né? Porque enquanto na Europa você tá ali com o processo de industrialização, já falando em socialismo, organizando a classe trabalhadora, aqui a gente estava discutindo abolir a escravidão, assim, me parece quase esquizofrênico, quase que estamos falando de dois tempos diferentes, né? Como que você vê isso? Ué, O que passa, assim, ó, de abolir a escravidão e já estamos discutindo direito trabalhista? É muito interessante, porque em 1890 também são fundados os primeiros grupos e partidos socialistas, declaradamente socialistas, no Brasil, né? Não à toa, assim, né? Esses movimentos, para mim, assim, tem gente que vai separar, que quer separar a abolição da escravidão da proclamação da República, ou que diz que, não existem provas da relação entre abolição e proclamação da República para além da proximidade temporal, né? Eu não, eu acho que são dois movimentos que caminham junto, e não só isso, para mim faz todo sentido que logo depois comecem a se formar esses grupos organizados de socialistas, especialmente ali na capital federal. E na Constituinte, 1890 e 1891, a gente já tem deputados socialistas, declaradamente socialistas, participando, assim, né? E inclusive, essa figura que está na minha cabeça, que chama-se José Augusto Vinhais, ele participou da Proclamação da República, teve uma participação importante na Proclamação da República, e já identificado como socialista, assim. E a gente tem outros depois que aí se convertem depois, né? Porque no Brasil, aí, evidente, no mundo inteiro, a influência da Revolução de 17 foi muito forte. Então, tem uma outra figura, um outro militar que está na minha cabeça, que chama-se Villeroy. Ele se converteu para o marxismo depois, posteriormente. Assim, depois da Revolução de 17, era um cara de esquerda, identificado com o socialismo, etc., participou da Proclamação da República e depois se converte para o marxismo. Mas essas pessoas que estavam aí nos fins do século XIX no Brasil, pensando em direitos para os trabalhadores, evidentemente antes eram abolicionistas, e eram abolicionistas radicais, né? Então, por exemplo, algumas das figuras desse grupo se destacavam por defender o ressarcimento dos ex-escravizados. Quem tinha que ser ressarcido, quem tinha que ser indenizado pela situação que vivia, eram os ex-escravizados. Sendo que, evidentemente, os conservadores, e mesmo no movimento abolicionista, muitos defendiam o ressarcimento dos senhores, ou dos ex-senhores de escravos. Houve esse ressarcimento, né? Houve, sim. Dos senhores, né? Dos senhores. Dos senhores houve. E não só isso, como eles estavam preocupados como ia ser a inserção desses ex-escravizados no mercado de trabalho, preocupados como seria a situação deles depois da abolição da escravidão. E aí tem um troço que eu acho que é muito maligno, que é essa ideia, e que para mim, eu até explico depois, para mim é uma tradução errada que fizeram, uma tradução insuficiente que fizeram, que é essa ideia do trabalho livre, né? Que é uma ideia bastante forte nas ciências políticas e mesmo na história, de que assim, veio a abolição da escravidão e aí virou a Disneylândia, né? Todos trabalham livremente, o trabalho livre. E alguns intelectuais, por exemplo, Sodré, sentindo a insuficiência desse conceito, desse termo, usou outros termos, por exemplo, agregados, para descrever a situação dos ex-escravizados depois da abolição da escravidão. E por que me parece que é uma tradução ruim? Se você pega free labor em inglês, você tem dois aspectos nessa ideia. O trabalho que é livre, quer dizer, ele não é mais escravizado, que é essa ideia que a gente tem no termo em português, mas free em inglês também é gratuito. Quer dizer, é o trabalho não remunerado, é o trabalho não pago. Então a expressão em inglês, ela contém dois sentidos e dois aspectos que para quem fala inglês ali estão muito claros, muito evidentes, assim. Agora, quando a gente traduz isso para o português, um desses sentidos desaparece completamente e fica só aquela coisa gentil, né? Ou Disneylândia de liberdade, né? Sendo que a situação que a gente sabe, perdura até hoje, né? Essa situação dos escravos, ou enfim, dos descendentes ex-escravizados, ou enfim, que trabalham nas casas das pessoas e que até hoje tem casos de escravidão, vamos falar as coisas como são, né? O trabalho análogo à escravidão, que é a escravidão moderna. Claro, não remunerados, né? Enfim, e sem nenhum desses direitos que a gente discute. Então agora, você imagina naquela época, né? Você imagina em 1889, né? Sem ilusão nenhuma que a situação era bastante precária, bastante miserável. E uma coisa que
que eu queria que você localizasse é que, assim, já tinham trabalhadores livres aqui, já tinham trabalhadores operários aqui no Brasil enquanto acontecia a escravidão. Porque não teve tempo de formar uma classe operária. Então, a gente, acho que precisa localizar as pessoas que estão ouvindo a gente nisso, né? De que um processo não termina para o outro começar. Eles estavam acontecendo aqui concomitantemente. Porque se acabou se aboliu em 1888 e em 1890 já tinha movimento trabalhista, então é porque ela não se formou uma classe operária em 2 anos. Ela já existia. Então já estava num processo de industrialização aqui. Então, provavelmente já tinha uma classe trabalhadora, só que ainda tinha escravidão. Então, o capitalismo ele consegue transitar e se adaptar, e era capitalismo nessas 2 circunstâncias, né? Como que a gente vê isso, assim? Tem um debate muito grande em relação a esse modo de produção, se era capitalista ou não. O que você acha? Eu acho que falta aí, especialmente se a gente pensa na principal força de trabalho no Brasil até 1888, que era a escravidão, o trabalho escravo, falta um elemento central para o capitalismo, que é o salário, o trabalho assalariado, né? Uhum. Agora, é muito interessante, eu não quero entrar nessa polêmica, é uma polêmica muito grande, que figuras muito maiores do que eu já perderam muito tempo nisso, ou ganharam, enfim. Sodré, Ciro Flamarão Cardoso, Jacó Gorender, enfim, Caio Prado Júnior, enfim, é um debate bastante longo. Mas o que eu quero entrar no seu comentário, que eu acho que é acertadíssimo, e no certo sentido contraditório também, é como esse argumento funcionou na Constituinte de 1890 para negar os direitos para os trabalhadores. Então, por exemplo, um dos argumentos que eles diziam no Brasil não existe proletariado. Quando se falava em nome do proletariado na Constituinte, alguns outros deputados, evidentemente conservadores, diziam no Brasil não há proletariado. E um outro argumento que era muito interessante que aparece na Constituinte é a ideia de que, se trabalhadores estrangeiros estão imigrando para o Brasil, no caso os italianos eram a grande onda imigratória era italiana nesse momento, para o trabalho, né, para as lavouras de café especialmente, quer dizer que a situação aqui não é tão ruim. Né? Não tem milhares de trabalhadores italianos vindo, então a situação não é tão ruim. E aí quando os deputados, por exemplo, José Augusto Vinhais, que era já um cara identificado com o socialismo, se levantava na Constituinte para falar, por exemplo, na situação dos cortiços no Rio de Janeiro, ele era carioca, isso estava acontecendo no Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal na época, né? Então vários argumentos são centrados na cidade do Rio de Janeiro. Então quando ele denuncia esses cortiços, os outros deputados dizem, não, mas não pode ser tão ruim, os italianos vieram para cá, eles estão bem, entendeu? Lá na Europa eles moravam em cavernas, assim, isso tá literalmente nos anais da Constituinte, né? Isso tá registrado assim, né? No Brasil não tem miséria. E aí volta para aquilo que você falou, né? A gente tinha acabado de abolir a escravidão, né? E esses deputados constituintes estavam tão fora da realidade que falavam frases como essa, no Brasil não há miséria. Que loucura. E depois? E a gente pulando aí para essas organizações e indo para as lutas que culminaram na CLT? Como que isso continuou? Então, ao longo da Primeira República, a gente tem movimentos de operários importantes, nós temos militantes socialistas importantes que defendem os direitos para os trabalhadores. Maurício de Lacerda é um que foi bastante importante, porque, enfim, a família é importante, o pai dele, o irmão dele foi dirigente do PCB, até num momento complicado do PCB, ali nos anos 30, no momento do obreirismo, enfim, era uma figura complicada, e o sobrinho dele era o Carlos Lacerda. Foi depois do Carlos Lacerda. Então, o Maurício de Lacerda, agora, ele é uma figura muito atuante, muito defensor da classe trabalhadora, dos direitos para os trabalhadores. Ele conseguiu alguma legislação ao longo da Primeira República, mas a gente já tem vários, aí normalmente ligados ao socialismo mais do que ao marxismo na época. A gente sabe que o marxismo tardou a entrar no Brasil. E Evaristo de Moraes é um outro, que era um deputado, político, advogado autoformado, enfim, uma figura também interessantíssima, que defendeu várias vezes, e essas figuras, assim, várias vezes foram presas, ou participaram de greves, ou apoiaram greves, né? Então a gente tem vários nomes, assim, e esse é parte do meu trabalho, assim, uma coisa que eu acho que é importante, é resgatar as histórias desses homens e mulheres que lutaram, porque várias vezes eles são muito esquecidos, né?
Uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que você podia diferenciar pra gente, é que você fala mais ligados ao socialismo e não necessariamente ao marxismo. Você está se referindo àquele primeiro momento do socialismo que a gente conhece como socialismo utópico? O que Marx e Engels classificaram como socialismo utópico, em outros momentos eles falam, por exemplo, de socialismo francês, né? Porque boa parte desses autores eram franceses, assim. Então, por exemplo, aí cada militante desse a gente teria que fazer uma busca, uma pesquisa para identificar exatamente, assim, né? Mas eram socialismos mais híbridos. Digamos que na Europa o processo de dominação do marxismo em relação aos outros socialismos já estava a pleno vapor, até pela atuação do Marx e o Engels, que eram políticos e que faziam vida política e que divulgavam suas ideias. Então o marxismo já era muito forte no meio dos socialistas, já era a principal corrente, mas no Brasil não. No Brasil era mais híbrido, mais eclético, mais misturado, como era talvez ali antes, enfim, nos anos 1830 na França. Então, por exemplo, para o Evaristo de Moraes, que é uma das figuras que eu estudei mais, uma das principais referências dele era o Benoît Malon, que era um socialista francês, que foi dirigente da Comuna de Paris, até foi companheiro da André Leau. É uma figura bem interessante também, mas que evidentemente ele foi da Primeira Internacional e ele teve inclusive disputas assim com o Marx, né? Então, sei lá, o Marx falava para ele que você tem que abandonar o socialismo francês e se converter para o socialismo científico alemão. Mas no Brasil esse processo começa depois da Revolução de 17, ganha força com a fundação do PCB em 22. Mas é um processo. Trouxe o marxismo, de fato. Assim, para quem não é entendido, gente, que é importante fazer um recorte aqui, né? Para quem não tá acostumado aí com esse debate, que o Marx e o Engels, eles não são os fundadores do socialismo, né? Tem muita gente que não sabe disso, mas o socialismo, ele nasce como uma corrente, como um movimento e uma corrente filosófica anterior a atuação do Marx e o Engels, e aí todos esses pensadores, né, posteriormente foram classificados pelo Marx como socialistas utópicos, né, porque eles não viam um meio a partir daquele tipo de análise de se concretizar o socialismo. E a teoria que o Marx desenvolve, que hoje a gente conhece como marxismo, que é uma teoria dialética, né, e materialista. Então, ele vai dizer que o socialismo dele é um socialismo científico, a partir da teoria que ele desenvolve, e que aqueles predecessores são socialistas utópicos. Então, só para a gente localizar aqui que, né, pode ter alguém que não está familiarizado com esses termos. E aí é notável, por exemplo, que evidentemente que entre os grupos de trabalhadores mais politizados, mais aguerridos, mais combativos, foi onde foi promulgadas, ou onde lograram a promulgação de alguns direitos em sua defesa, né? Pelo que se lutava nessa época? Tem alguma coisa, assim, que seja impactante pra gente? Aposentadoria, licença de saúde, seguro-desemprego, seguro para morte, caixão para pagar um enterro. O trabalhador morria no trabalho, problema dele. O dia de descanso, limites de horário de trabalho, sempre foi uma questão importante. Nas primeiras leis, assim, no governo provisório, até voltando um pouco, logo que foi proclamada a República, no Rio de Janeiro, por exemplo, as primeiras leis eram direcionadas aos jovens, né? Ao limite do trabalho noturno em menor de 18 anos. Então, alguns direitos ainda restritos à capital federal, pouco fiscalizados, né? Então, porque é isso também, né? Uma coisa é você ter o direito e outra coisa é esse direito ser efetuado, efetivo, né? E aí, ao longo da Primeira República, tomando um pouco o que eu estava falando, os ferroviários, por exemplo, foram os grupos de trabalhadores, as categorias de trabalhadores que mais conseguiram direitos, evidentemente, porque eram combativos, organizados, estruturados, sindicalizados, né? E uma categoria importantíssima para o processo de desenvolvimento, né? Claro, fundamental. Então, por exemplo, uma das primeiras é a Lei Eloy Chaves, de 23, que dá caixa de aposentadoria e pensão
para esses ferroviários. E aí o Maurício de Lacerda, que eu havia mencionado antes, até participou da parte legislativa, né? Porque essas leis também, a gente está falando de leis, então tem, digamos, esse movimento político ali, mas que você, para você ter uma solução legislativa, ainda mais num país feudal, semi-feudal, capitalista, ou enfim, não socialista, você precisa, para aquilo ter virar lei, você tem um processo de institucionalização daquelas lutas e que passam por vários canais que não necessariamente são os canais em que os trabalhadores ferroviários estão inseridos, né? Então você precisa de deputado que proponha, você precisa conseguir que aquilo seja aprovado, né? Então, e no Brasil também, isso já é uma contradição que eu gostaria de apresentar, a maior parte dos direitos para os trabalhadores não foi promulgada em períodos democráticos. Muito pelo contrário, foi em períodos de exceção ou em ditaduras, francamente, em francas ditaduras. Porque é isso, porque você, num momento desse, com o poder político centralizado em uma figura, você não precisa, ou é mais fácil passar por todo esse debate político envolvendo diferentes correntes, com diferentes opiniões, etc. Então você não precisa aprovar na Câmara um direito trabalhista se você está no estado de exceção, né? Você simplesmente promulga, né? Então, assim, os períodos no Brasil em que mais foi promulgada legislação trabalhista foi entre 30 e 34, um período de estado de exceção, Getúlio Vargas, governo provisório, do governo provisório até a Constituinte de 33, 34, a Constituição de 34, e depois no Estado Novo, né, em 37. Então, ali entre 37, inclusive a CLT, né? A CLT é de 43, né? Então ali entre 37 e 45, quando a gente viveu uma ditadura que inclusive imitava aspectos das direitas mais repressivas, foi um período de ampla promulgação de direitos para os trabalhadores no Brasil. Mas também como resultado de todo esse processo que já vinha sendo travado, você acha, desse processo de lutas? Com certeza, com certeza. Se a gente pensar na figura do Getúlio Vargas, tem uma coisa que é interessante, que ele tem uma prova dele na faculdade de Direito, e aí é doido pensar que um historiador vai lá revirar as provas do jovem Getúlio Vargas, mas é evidente, uma figura central para o Brasil, né? Então, tomem cuidado. Eu fui, outros, tem livro publicado com seleção de dissertação das provas do Getúlio Vargas. Então, assim, tomem cuidado com o que vocês escrevem por aí, quem sabe um dia alguém vai se interessar em ler. E ali o jovem Getúlio Vargas já diz que o Estado tem que intervir para dar direitos para os trabalhadores, né? Aí quando vem a Revolução de 30, esse eu acho que é um assunto interessante para a gente conversar, a formação do primeiro Ministério do Trabalho, logo ali, o Ministério do Trabalho é uma das primeiras criações do governo provisório, né? Era chamado o Ministério da Revolução, era o principal organismo político, mas também de propaganda do grupo político da Aliança Liberal que chegou ao poder em 1930. E esse primeiro Ministério do Trabalho, cujo ministro chamava-se Lindolfo Collor, que vinha também do Partido Republicano Rio-Grandense, também se identificava com o positivismo, ele forma um grupo de juristas, de advogados, socialistas, a maior parte deles militante. O Maurício de Lacerda não participou, que eu havia mencionado, mas o Evaristo de Moraes participou. A gente tem figuras como Joaquim Pimenta, que era de Tauá, no Ceará, e era um dos mais importantes militantes socialistas, aguerridos, combativos, havia sido preso, enfim, tem uma trajetória própria dele ali muito interessante. Carlos Cavaco, que era um gaúcho, também socialista, também defensor dos direitos dos trabalhadores, também jurista. Agripino Nazaré, tem uma série de figuras aí, agora talvez eu não me lembre de todas, mas esses são os principais nomes, que são convidados para participar do Ministério do Trabalho como redatores dessas leis, né? Eles são os consultores do ministro do Trabalho, Lindolfo Collor, e eles que escrevem essas leis, né? Então, por exemplo, a lei sindical brasileira, ela é de 1931, que é aquela que primeiro admite somente sindicatos que sejam reconhecidos pelo Estado, e que cria pela primeira vez no nosso país o Sindicato Único, que dá uma polêmica até hoje muito grande, mas essa lei foi escrita pelo Joaquim Pimenta e pelo Evaristo de Moraes, dois dos socialistas mais importantes do Brasil naquele período. E, curiosamente, até hoje, muitos ligam essa ideia do sindicato único e essa lei sindical com o fascismo, que é, assim, o espectro mais distante possível politicamente dessas figuras, assim, né?
Eu acho uma contradição imensa, né? Porque é justamente o que você está falando, esse governo de exceção, que é um governo ditatorial, vai chamar ali socialistas para falar sobre direito do trabalhador. A gente sabe, se quer falar sobre direito do trabalhador, chama o socialista, que é ele que vai estar ali na linha de frente defendendo. Como que... muito específico do Brasil, né? Eu não sei se comparando, assim, com os outros, né? Com outros países, mas é uma situação certamente bem específica, assim, né? E aí é muito doido, porque a gente tem vários debates e vários argumentos que, por exemplo, o Getúlio promulgava leis para os trabalhadores porque ele queria ganhar votos e ser eleito, né? Ou foi a luta da classe trabalhadora, todas essas coisas são verdade, foi a luta da classe trabalhadora que trouxe esses direitos para o Brasil, não foi o Getúlio Vargas, ou enfim, não foi só uma situação legislativa. E é evidente que essas coisas, elas se retroalimentam, né? Então... E ele como um populista também, né? Esse é outro assunto que, assim, dá para fazer um podcast só sobre isso, né? Mas esse é um dos principais argumentos de quem defende o uso do termo populista nesses moldes para o Getúlio Vargas, né? Essa ideia muito forte de que ele promulgava esses direitos porque queria apoio da classe trabalhadora. Mas, assim, eu acho que tem contradições, assim, nesse aspecto. Uma muito evidente é que, por exemplo, no período de 30 a 34, ele tinha acabado de ganhar o poder de arma na mão. Uhum. Então, assim, ele estava pouco se interessando em votos, né? Especificamente, né? Aliás, a eleição a gente não sabia quando ia ser. Esse foi uma baita questão ali, que acabou até com um levante paulista, tentando acelerar, talvez, a reconstitucionalização do país, né? Uhum. Mas em todos os sentidos, assim, eu acho que é uma figura que... E aí, um outro assunto que eu acho que anda de mão dadas com a história dos direitos dos trabalhadores, é a história da luta pelo voto feminino. Uhum. E aí, tanto na Constituinte de 1890, 1891, aqueles que defendiam os direitos para os trabalhadores também defendiam o sufrágio feminino. Foram feitas 6 propostas na nossa primeira Constituinte republicana de voto feminino. Todas elas foram derrotadas. E o Brasil teria sido o primeiro país do mundo a ter voto feminino se alguma dessas emendas tivesse sido aceita, né? Isso foi em 1890, 1891. O primeiro país do mundo oficialmente a ter, e até por vias conservadoras, é muito maluco, é a Nova Zelândia em 1893. E aí você tem, assim, e aí o Brasil promulgou em 32, 24 de fevereiro de 1932, quando o Getúlio promulga o Código Eleitoral brasileiro, o novo Código Eleitoral, e nele já consta o voto feminino com as mesmas prerrogativas. Eu também, a quantidade de vezes que eu li, assim, informações erradas sobre o assunto, assim, eu acho que se eu ganhasse R$1, cada vez que eu li mesmo, assim, até em artigos acadêmicos, né, informações que, por exemplo, só as mulheres casadas poderiam votar segundo o Código Eleitoral de 32. Não é verdade. O voto feminino, a partir do Código Eleitoral de 24 de fevereiro de 1932, tinha as mesmas prerrogativas que o voto masculino. E assim, você pode baixar o código na internet, está disponível, assim, tá bem claro lá, assim, né? Que é as mesmas prerrogativas até hoje. O que mudou, e aí acho que foi só, se eu não me engano, foi só na Constituinte de 1988, era que eram proibidos de votar moradores de rua e analfabetos. Sim. Por isso que o sufrágio não era... E também os praças militares que não fossem das escolas superiores. Por isso que o sufrágio não era universal, né? Não era universal. Se moradores de rua e analfabetos não podem votar, não é universal, evidente. Mas né? também não Mas era a mesma prerrogativa, né? para mulheres e para homens. Não, nunca foi censitário. No Brasil, República nunca foi censitário. Só na monarquia. Essa é outra informação também que volta e meia ali eu vejo. Explica pra galera que não tá familiarizada com o termo. Com o voto censitário? Essa ideia de que o voto era permitido só a partir de certa renda, só aqueles que tivessem determinado poder econômico, ganhassem tanto de dinheiro, por exemplo, para atualizar, se é para ser didático, é como se propusessem uma lei em que se você ganha, só pode votar quem ganha mais de R$10.000. Ou mais de R$20.000, ou mais de R$30.000. Enfim, evidentemente é uma forma de restringir o poder político, os direitos políticos, né, para usar essa terminologia, o máximo possível. As classes conservadoras não têm interesse que pobre vote, assim, falando de forma clara. É isso. E aí foi durante a monarquia
Depois da monarquia não havia mais. Não. Mesmo no Código Eleitoral da Primeira República não existia voto censitário. As mulheres não podiam votar. Uhum. Só a partir de 24 de fevereiro de 1932. E que é uma data, inclusive, avançada. Se você comparar, por exemplo, com a França, que é um dos berços do socialismo, um dos berços do feminismo, e um dos berços do socialismo, mesmo Sim. antes de Marx e Engels. Aliás, Marx e Engels foram morar em Paris para estudar os socialistas que vieram antes deles. O sufrágio feminino é de 1945. Foi depois ainda. Depois da Segunda Guerra. E outros países aí, que alguns inocentes, talvez, ou mal intencionados, consideram bastião da democracia, por exemplo, a Suíça, o voto feminino é de 1971. Ontem. Historicamente, ontem. O que é um absurdo, né? Se for pensar nesse sentido. Imagina você excluir metade da população dos direitos políticos. Né? Metade da humanidade, no mínimo, se não mais, são mulheres. Né? Sim. Que loucura. E aí, como que a gente pega essa discussão aí dos direitos trabalhistas, né, de toda... E traz para o momento atual, assim, traz para esse contexto que eu comecei a falar, assim, no início da nossa conversa. Então, é aquilo, né? É muito mais difícil construir. Para construir demora séculos, precisa de situações específicas ou de uma força política muito grande para conseguir convencer deputados a votarem, mas para destruir é muito fácil, assim, né? Eu acho que desses ataques recentes, e são muito recentes mesmo, você pode falar de semana passada até, a reforma trabalhista, ou dita reforma, né? Reforma para destruir, não é para melhorar algo. A né? de 1917, de do 2017. Temer. 1917, a de 2017. Já foi um ataque muito grande aos direitos Mas trabalhadores. ela já vinha sendo construída, né? Ele só deu a canetada de fato, porque tinham várias coisas ali que já estavam sendo debatidas, né? Esse o legado da geração de 30 e das gerações posteriores, de 30 a 54, ele é constantemente atacado, né? Não só dos direitos dos trabalhadores. Né? Se você pega o foco, digamos, da ira conservadora, geralmente vai ser direcionado para esse legado aí. Né? A gente pode falar de Petrobras, por exemplo. Né? A gente pode falar das empresas estatais. E é isso que você vem falando, não é de agora, né? Quando que foi? A Vale do Rio Doce foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso. 90 e pouco. 94, 95, não sei a data exata. O Fernando Henrique entrou em 94, né? E, inclusive, tem no seu discurso de despedida do Senado, dizia que queria enterrar aquilo que o Vargas tinha deixado para o Brasil. Né? Tentou, e muitos outros continuam tentando. É interessante isso porque já existiam várias maneiras de flexibilização, né? A partir do momento que você vai discutindo ali, sindicato por sindicato, começam aqueles acordos que são os acordos de categoria, então algumas categorias já são mais flexíveis para trabalhar jornadas maiores, para a hora extra não ser paga. E então, acho que em 2017 você pega ali todas essas flexibilizações que já estavam ocorrendo via acordos trabalhistas e consolida de fato, né, essas flexibilizações como lei, né? Então, essas flexibilizações acabam virando o cerne da flexibilização é a ideia do comum acordo, né? De como o trabalhador e o patrão tivessem, né, no mesmo patamar de negociar. Então, acaba considerando ali como se fossem duas pessoas com as mesmas condições materiais negociando, né? Então, como se eles estivessem ali na mesma categoria. Sendo que a gente sabe que na prática, né? Então, é isso que a gente já discutiu algumas vezes aqui. No direito, no papel, tudo funciona. Então, se essas condições não estão boas para você, você sai. Mas a gente sabe que na prática, o trabalhador, a maior parte das vezes, não tem condições de discutir de fato os seus direitos ali, vai acabar se submetendo àquilo que é imposto pelo patrão. Então, é isso, assim, todos os tipos de flexibilização acabam sempre privilegiando uma classe, e não é a classe trabalhadora, não é o elo mais fraco, né?
Então, essa ideia é muito interessante você ter falado isso, porque assim, essa ideia tá no cerne das lutas ali dos anos 30, por exemplo. E, inclusive, em relação a essa ideia do sindicato único, né? Porque na cabeça daqueles que defendiam o sindicato único, por exemplo, o Lenin defendia o sindicato único. Na cabeça daqueles que defendiam o sindicato único, aquela lógica do Chico Buarque, da música infantil do Chico Buarque, né? Todos juntos somos fortes, né? A ideia é que um sindicato único tem forte, com presença, tem uma capacidade de negociação muito maior. E aí, uma das polêmicas que é muito interessante nessa história toda dos direitos dos trabalhadores no Brasil é uma polêmica da criação da Justiça do Trabalho. E que é um dos momentos em que começa a se acusar os direitos... Oi, desculpa. É um dos momentos em que começa a se acusar os direitos dos trabalhadores de terem sido inspirados pelo fascismo. É um momento importante ali. Porque quando começa a se criar a Justiça do Trabalho, ali estamos falando de 1936, 35, 36 e 37, ou até um pouco antes o debate, talvez 34, 1934, um jurista, não por acaso, professor da USP, não por acaso homenageado com o nome de avenidas aqui em São Paulo, avenidas importantes, inclusive uma delas dá no campus Butantã da USP, de nome Valdemar Ferreira, ele... que era assim, uma figura que se enxergava como um liberal de centro-esquerda, talvez ele se enxergava assim, eu tenho talvez dificuldade de encaixar ele. Liberal com certeza, centro-esquerda acho que não. Mas que defendia justamente isso. Primeiro, que é um dos responsáveis por essa acusação de que a ideia do sindicato único era fascista. Né? Por que eles falam isso? Porque na Carta da Lavoura, de 1927, defendia-se a existência de um sindicato único. Então o Valdemar Ferreira, ele se opondo, na cabeça dele, se opondo ao fascismo do sindicato único, ele defendia que a negociação fosse feita sempre entre os empregados, os trabalhadores de uma empresa e seu patrão, diretamente, né? E é muito doido, porque até os juristas falam assim, mas isso é a pedagogia do impraticável. Quer dizer, você acha que a gente vai fazer uma legislação, uma lei para cada indústria diferente? Ou você vai regular, ou então o salário numa indústria, o salário mínimo de uma indústria vai ser diferente do salário mínimo de outra indústria do mesmo setor, né? Então tem todos esses debates, assim, e aí nesse período ele polemiza muito com o Oliveira Viana. E esse sim é uma figura que eu acho que é muito difícil de categorizar dentro da analogia política de esquerda e direita, assim. Essa é uma figura que é muito complexa, assim. Tem elementos muito conservadores e tem elementos muito, muito progressistas. Mas esse momento, em relação à Justiça do Trabalho, ele foi um grande defensor, tanto da Justiça do Trabalho, que aliás ele é um dos que ajudou a criar e desenvolver isso, como do Sindicato Único, dos direitos dos trabalhadores em geral, assim, né? E a CLT, né, a gente sempre ouviu aí, né, desde de criança a gente ouve o empresário chorando, dizendo que é muito difícil ser empresário no Brasil, né, e aí comparando aí com os países, tipo, com os Estados Unidos, com outros países que não tinham a CLT, porque a legislação trabalhista no Brasil era uma legislação muito rigorosa, uma legislação avançada, né, e realmente, assim, comparando com outros países, a CLT realmente trazia uma segurança maior para o trabalhador? Cara, essa é uma boa pergunta que eu não sei nem se eu sou capaz de responder de maneira, assim, aceitável, né? Eu acho que, especialmente aí se a gente tá pensando na CLT de 43, era assim, um grupo de leis, né? Bastante importantes e que certamente causavam ao empresário um certo ônus financeiro. Mas a gente sabe que na cabeça dessa gente, se pudesse, voltaríamos para a situação anterior a 1880, né? E assim, é um convite para os empresários que estão com dificuldades de pagar os seus trabalhadores ou que acham que a situação do trabalhador é muito boa, do CLT é muito boa, é só procurar uma vaga de CLT e começar a trabalhar, né? Se é tão melhor assim, né, do que a vida do empresário, especialmente nos dias de hoje, com essa CLT destruída, né, isso é uma vergonha. Agora, em relação à sua pergunta, que eu já estava fugindo um pouco, a minha impressão é que isso é mais uma peça de propaganda dos empresários do que realidade, né? Se a gente faz comparação, assim, pensando rapidamente, por exemplo, com a França, o custo do trabalho na França, a minha impressão é que é muito maior do que no Brasil, né? Isso é mensurável, né? É medível. E eu ficaria muito surpreso se um custo de um trabalhador na França não fosse 2 ou 3 ou 4 vezes maior do que o custo de um trabalhador no Brasil.
Então, um dado que é muito evidente, que a gente fica muito claro de comparar, para além dos números, estatísticas e leis e etc., né? A existência da empregada doméstica. Quantos no Brasil não tem empregadas domésticas, né? Quantos na França tem? Né? Isso evidentemente está relacionado com o preço do trabalho, com quanto se gasta para trabalhar, né? Aqui é razoável você contratar alguém para ficar o dia inteiro cuidando da sua casa ou do seu filho, enfim. Isso em outros países ou não acontece ou acontece só com quem realmente é muito milionário, assim. A valorização ainda da mão de obra aqui no Brasil é muito baixa. Muito baixo. É muito baixo. Apesar de toda essa luta e apesar desses direitos, etc., certamente muito baixo. E hoje CLT, né, como a gente já tinha falado, virou esse sinônimo. Esse CLT hoje virou sinônimo de fracasso, né? Virou sinônimo de ganhar pouco, trabalhar muito e ter pouca possibilidade de ascensão. Diferentemente, eu acho que a gente até discutiu aqui também, no início da década de 70, por exemplo, quando meu pai veio para cá, você conseguiu um emprego CLT, você estava feito na vida, né? Você Claro. tinha garantias ali, você era um autoproletariado, porque você tinha as garantias, tinha um convênio, você tinha uma perspectiva de vida a partir do momento que você tinha aquele emprego, muita segurança e conseguir construir uma casa, família, adquirir bens. E aí, hoje em dia, a gente sempre comenta sobre isso, né? Que a nossa geração, em relação à geração dos nossos pais, é uma geração totalmente empobrecida, né? Que a gente tentou cumprir ali todos os passos, né? De estudar, de trabalhar. Normalmente a gente tem mais estudo, mais educação que os nossos pais, mas uma condição financeira muito inferior. Porque a gente está num momento de precarização do trabalho que estudar e trabalhar e ser CLT não é mais suficiente para garantir moradia, estabilidade financeira, conseguir algum tipo de patrimônio, assim, né? Claro. E é muito doido, porque existe esse processo de demonização da CLT, né? Então, por exemplo, um dos métodos de demonizar é dizer que é fascista, né? Então, por exemplo, eu já num congresso de História Econômica da USP, eu ouvi um senhor dizer que você pagar um adicional por um trabalho noturno em relação ao trabalho diurno era fascismo. Porque tá lá na Carta de Lavoura, defesa de um adicional para... Agora você imagina, né, o cara que, sei lá, o cara que é vigia noturno em relação ao vigia do dia, que ganha um adicional. Não, eu me recuso a ganhar R$100 a mais porque isso é fascismo. É um troço que não existe, assim, né? São direitos para os trabalhadores, né? É um direito a mais, né? Então, agora é evidente que você tem um processo aí de já décadas, né? Porque isso isso começa antes da CLT. Isso começa antes da CLT, né? Essa ideia de você demonizar esses direitos, de lutar contra esses direitos. E aí, enfim, quando a gente consegue consolidar nossas leis, ajuntar as nossas leis ali, porque a CLT também é só isso, né? Ela não é nem um código, porque ela não tem a unidade de pensamento, a unidade de autores, a unidade de doutrina para ser um código. Porque você tem, por exemplo, leis da Primeira República redigidas num contexto, você tem leis do governo provisório de 30 redigidas em outro contexto, você tem leis do Estado Novo redigidas em um outro contexto e por outras figuras. Ela é um apanhadão de várias leis que já existiam. Um catadão de tudo que existia. E aí tem uma ou outra que é nova e que é repetida da CLT, mas, sei lá, assim, falando um número chutado, 98% é o catadão das leis antigas. Né? É só isso. É só botar tudo no mesmo lugar para as pessoas saberem o que é. O que tá, o que pode, o que não aqui pode. estão todas as leis de todos. Então, nesse ponto, não foi, assim, nenhuma revolução. Não. Foi só um catadão mesmo, assim. Agora, evidentemente, porque aí você tem juízes que julgam de um jeito, juízes que julgam de outro jeito, advogados que advogam de um jeito. Então é para dar uma certa unidade naquilo e para que todos conheçam tudo que tem. É só isso, é só um catadão. E aí, eu acho que, então, do ponto de vista de força, o que é mais significativo é que a partir do momento que você consolida isso, por isso o próprio nome, né, da consolidação das leis do trabalho, você começa, então, a fiscalizar mais, a
a ter como se fosse ali realmente aquele catálogo para ver se tudo estava sendo cumprido? Eu acho que essa é uma preocupação que já está ali desde 1930, essa ideia da fiscalização, né? E aí elementos como, por exemplo, a Justiça do Trabalho, e essa sim eu acho que é uma das mais ativas do mundo, se eu não me engano, a Justiça do Trabalho brasileira é uma das mais ativas do mundo, que também é criada dentro de todo esse processo, assim. Eu acho que existe sempre essa preocupação com a fiscalização e com a garantia de que esses direitos não vão ser letra morta, vão existir na realidade, assim. Essa é uma preocupação que está bem clara, assim, para eles. Institutos de fiscalização, né? E a mesma coisa para o voto, a gente falar do voto, né? Então, em 1930 foi criada a justiça eleitoral, né? Então são formas de você verificar e garantir que que aquelas leis, aqueles direitos estão sendo cumpridos, assim. Né? Porque senão fica só no papel, né? E aí no papel cabe tudo. Aí cabe tudo. Inclusive, a gente tem várias discussões sobre isso, né? Sobre a nossa Constituição, se a gente conseguisse colocar em prática tudo que está ali, Nossa Senhora. teríamos um Brasil lindo. Nossa Senhora. Mesmo sendo uma Constituição democrática e liberal, burguesa, enfim, não apresenta nada de extremamente revolucionário, mas que se fosse imposto em prática, daria uma verdadeira revolução. Né? Sim. E ao contrário, né? Em vez de a gente estar tentando fiscalizar para colocá-la em prática, a gente está flexibilizando a Constituição também, né? Começando aí esse processo de... Mesma coisa com os direitos dos trabalhadores. Né? Então é isso, assim, esse processo que eu vinha falando da CLT. Você demoniza aquilo, aí você ataca, retira direitos. Né? Então tem todo um processo que é longuíssimo de ataques à CLT que passam por, enfim, por demonizá-la, por dizer que é algo ruim, pernicioso, né? e retirando, enfraquecendo ela, deixando ela cada vez mais fraca. Né? E aí depois, quando você tem uma situação em que a CLT é fraca e que você convenceu ideologicamente de que aquilo não é útil, aí fica muito fácil realmente dizer que a CLT é ruim ou ela é fraca, né? Que é o estado que vivemos atualmente, né? Inclusive agora tendo essa discussão sobre a pejotização, né? Parece que tem mais de 300 mil processos hoje sobre essa questão da pejotização e a gente está correndo o risco desses processos caírem, né? Se for, mais uma vez, legalizado dessa forma, né? Se for aprovado que não existe um problema com relação a isso, né? E dessa vez pela via jurídica, né? Porque quem conduz esse processo no momento é o STF, né? Então é muito louco a gente sair desse processo que é um processo de luta, de sindicato, e aí com esse enfraquecimento e com a institucionalização, a própria via jurídica consiga ganhar um peso sobre isso, né? Acho que é um reflexo desse momento que a gente está vivendo da judicialização da política, né? E você tem, eu acho que para o trabalhador, você tem aquela primeira impressão de que pode ser algo positivo, porque está ganhando um salário maior, ou, enfim, por vezes nem tão maior assim né? Se você pensar na situação, por exemplo, do delivery, dos entregadores. Agora, na situação atípica que aí fica evidente como é pior essa situação em relação àquela CLT que te dava, por exemplo, remuneração e licença quando você estivesse doente, né? Então, hoje em dia, se o cara é entregador, aluga a bike do Itaú para fazer uma entrega para um aplicativo X ou Y, fica se esforçando, tá lá 12 horas trabalhando e se sofre um acidente, a empresa tira o corpo fora e tira o corpo fora com a anuência do sistema jurídico brasileiro, né? Então, uma coisa que me recordou agora é que essa demonização da CLT e dos direitos trabalhistas, né, como algo que são obsoletos, impossíveis de ser cumpridos, que não combinam mais com essas novas relações de trabalho, ela vem junto também de outra coisa que a extrema-direita e os liberais odeiam, que é a Previdência, né? Claro. E aí eu acho que, não sei quanto que você estuda sobre isso, mas você podia falar pra gente um pouco que uma coisa leva a outra, né? A CLT, né? O trabalho formal e a previdência social são duas faces da mesma moeda, né? Então, conforme você vai enfraquecendo você vai automaticamente desmontando o outro, né? Já que a previdência, ela necessita do trabalho formal para existir.
para se Claro. sustentar. E se tem uma coisa que a extrema-direita odeia é o INSS, é a Previdência Social, assim, como que você vê isso? É isso que você falou, exatamente, né? Você tem cada vez menos trabalhadores formais, então você recolhe cada vez menos imposto desses trabalhadores, né? E aí, enfim, o imposto sindical também passa por um processo semelhante e o fim dos sindicatos passa também por esse processo. Você recolhe menos imposto. E, no fundo, você também dá mais gastos, porque o cara que não tem os direitos de saúde garantidos pela empresa vai terminar no sistema público de saúde, né? Uhum. Então, assim, é uma bola de neve recorrente, né? E aí você olha para a Previdência e fala, ó, tá vendo? A gente não tem dinheiro para sustentar, né? A Previdência arrecada, o Estado arrecada para a Previdência tantos e gasta tantos, né? Mas é claro que esse tantos já é bastante diminuído em relação ao que poderia ter sido se todo o trabalho fosse formalizado e fosse regulamentado, né? E, enfim, acho que seria, ao meu ver, evidentemente, melhor para todo mundo, né? Sim. E aí sempre acaba sobrando para o Estado, né? Acho que esse é um ponto que é muito importante ressaltar, assim, né? Que toda vez que você desonera, porque o empresário gosta de Estado fraco quando diz respeito aos direitos da classe trabalhadora, né? Porque gosta de um Estado forte quando diz respeito àquilo que vai legislar em favor de si próprio. E aí, todas as vezes que você desonera uma empresa de fazer algo ali pelo seu trabalhador, seja com imposto, seja com, enfim, gastos com o trabalhador, com saúde, com o trabalho formal, tudo isso recai sobre o Estado, né? E essa sempre é a lógica, né? Que a partir do momento que a iniciativa privada lucra com aquilo e não é mais responsável por aquilo que gera o seu lucro, né? Que é a força de trabalho, o Estado alguém tem que assumir esse papel, né? E aí é muito interessante você notar, e aí assim, alguém pode dizer que esse comunista maluco, o que ele tá falando, né? Mas como a relação é direta com o fim da União Soviética, por exemplo, né? Porque se você analisar a relação entre os fins dos estados, chamados estados de bem-estar social, também ou Estado-providência, que são ideias também gestadas ali ao longo do século XIX, o fim do estado de bem-estar social está diretamente relacionado ao fim da União Soviética e ao avanço do liberalismo. Né? A partir do momento que não tem aquela, por um lado, sombra, por outro lado, exemplo de como é possível defender os seus trabalhadores minimamente, né? Quando aquilo Ter o rui, desenvolvimento social, né, junto com o desenvolvimento da classe trabalhadora. assim, historicamente é evidente se você pega o avanço do neoliberalismo com o fim da União Soviética, a relação é direta, e com o fim do estado do bem-estar social. E isso, evidentemente, também é algo que não acontece só no Brasil, acontece na França, acontece na Europa, enfim, acontece em vários países aí, né? Então, os trabalhadores europeus, os trabalhadores franceses, têm menos direitos hoje do que tinham ao longo do século XIX ali, né? E Desculpa, do século XX, século XX. tá louco. E a China? O que você acha sobre a China nesse momento? Porque a gente está vendo aí uma onda, né, das mídias aí chinesas invadindo ali os Estados Unidos e falando para eles, olha, então, né, aqui a gente vive diferente, né? O seu governo tirou tudo de vocês e aqui a gente tem... Porque hoje a China é um exemplo, né, de desenvolvimento com um estado de bem-estar social. Embora não tenha alcançado ainda o que alcançaram diversos países europeus ali no auge desse desenvolvimento, conseguiu tirar boa parte da população da miséria e, né, caminha ali, segundo o que eles mesmos dizem, para melhorar a condição de vida da população, assim. E não só isso, como uma dificuldade que é muito maior do que qualquer país europeu.
O seu pelo tamanho tamanho. continental, a sua quantidade de pessoas, né? Você imagina um país que tem bilhões, como é cuidar da Previdência, né? Uhum, Aí sim a Previdência é cara, né? Mas assim, eu não me arrisco a dar palpites muito fortes, porque evidentemente que me faltam elementos, é um assunto que eu não estudei academicamente, uhum, cientificamente, que nem outros, assim. Mas a minha impressão vai na mesma linha que você, assim, que é um movimento bastante importante, que conseguiu retirar da miséria algumas centenas de milhões de pessoas, pelo menos, né? E assim, a impressão que eu tenho, com os poucos dados que eu tenho, é que em relação aos direitos dos trabalhadores, a situação vem melhorando muito nos últimos anos, assim. E evidentemente também sempre se falou muito da diferença entre, e que também é uma diferença que é importante no mundo uhum, inteiro, no Brasil também, tudo isso que a gente está falando também é uma diferença muito importante, que é a diferença entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural, né? Então uhum. você tinha, por exemplo, no Brasil, aí voltando para o assunto, claro que eu vou puxar para um assunto que Claro, eu me claro. garanto. Você tinha no Brasil uma das reclamações, por exemplo, em relação à lei sindical, é que para formar sindicatos você precisava de, sei lá, não lembro os números exatos, mas você precisava de pelo menos 200 trabalhadores filiados, inscritos, relacionados em tantas empresas e tal, tal, tal. E Uhum, aí que não, era um número que era bastante razoável para o mundo urbano, mas uhum, que para o mundo rural era impossível de ser realizado, muito difícil de ser realizado. Né? Você tinha essas diferenças, assim, é, que são diferenças concretas, objetivas, né? Entre uhum. a quantidade de pessoas, as formas de trabalho, as relações, né? Tudo isso é bastante diferente no campo e na cidade. E essa era uma questão também que apontavam para a China sempre, né? A diferença da situação dos trabalhadores nas No grandes campo, na capitais cidade. e no campo. Sim. E voltando aqui para hoje, que você, sem fazer futurologia, mas analisando aqui o presente, eu já fiz uma cara triste, né? Que você acha qual que é a projeção, assim, para o nosso. Porque assim, antes de entrar na conversa triste, né? Tem caminhos, né? A gente tem hoje, contraditoriamente, né, nesse momento de ataque às leis trabalhistas, a gente tem hoje uma pauta que é muito importante, que é o pelo fim da escala 6 por 1. Então, enquanto está se destruindo ali a CLT, você tem também a ascensão de uma luta por uma nova conquista trabalhista, um novo direito trabalhista. E você tem também hoje movimentos, né, por exemplo, os movimentos de trabalhadores por aplicativo, que mostram que a gente vai ter que encontrar outras maneiras de se organizar. Que é possível se organizar mesmo com esse tipo de trabalho, que é descentralizado, que é um trabalho que não tem uma organização sindical, Não tem um que local não específico. tem um local específico, não tá todo mundo numa fábrica, não tá todo mundo picando cartão, mas a galera consegue fazer um movimento, consegue se organizar para fazer um movimento. Então, existem formas de lutar. E aí a gente vai ter que pensar como que a gente vai se organizar daqui para frente, né? Com o desmonte de leis trabalhistas, com o desmonte dos sindicatos e daquela classe operária uníssona, né? Mais consolidada que a gente tinha no século passado, assim. O que você arrisca? Assim, tem uma contradição aí que é evidente, que já foi colocada por a gente aqui, que não adianta nada você ter direitos, você pode fazer uma escala 4x3, só que se os trabalhadores, se a massa de trabalhadores vive numa situação informal sem relação formal com seus direitos, isso não adianta de nada, vai continuar trabalhando, né? E se o STF continuar julgando que, enfim, que, que, Tudo isso, bem? que tudo bem, né? As pessoas vão continuar trabalhando 24 horas por dia, 18 horas por dia, enfim, dentro do máximo limite de exploração dos seus corpos, das suas vidas e do seu tempo e da sua força, né? Isso aí a gente sabe que o limite moral daqueles que causam essa exploração é muito baixo, né? Então, por eles, deixa morrer, assim, né? Não estão nem aí. Agora, dito toda essa tristeza, eu acho que, evidentemente, que a gente tem que ter a capacidade, vamos ter, teremos, né? Não dá para saber o futuro, mas teremos sim a capacidade de desenvolver novas formas de luta, novas ideias, novas relações, por que não?
Não tem receita de bolo. Acho Não. acho que era um pouco essa ideia, assim, né? A Uhum. gente não tem uma receita de bolo. Aliás, nunca tiveram, né? Nem o Marx e Engels não tinham. No século XIX ninguém tinha. Se você pegar a obra, outros já disseram, milhares de vezes disseram isso, mas se você pegar a obra do Marx e Engels é mais um estudo do concreto, daquilo que existe no concreto, o que é o capitalismo, do que é uma projeção de como chegar no socialismo, ou mesmo do que será o socialismo. É isso, acho que, num certo sentido, evidentemente que sempre estudando muito, o estudo Uhum. é fundamental, mas é na prática, e é vivendo, e é lutando, e é trabalhando, e é existindo, que essas novas formas vão se desenvolver e vão aparecer, assim, né? Não tem nenhuma receita mirabolante, nenhum gênio que seja capaz de dizer o que vai ser no futuro. E eu acho que o que a gente tem que, como marxistas, né, o que a gente tem que pensar é que a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar preparado para acolher e pensar essas novas formas e organizar essas novas formas, né? Porque a minha impressão é que aquilo que a gente tinha como referência de luta no século passado já não está mais tão. Já não tá mais em voga. Não que não funcione mais, mas que já tá muito enfraquecido. Então, assim, a gente, obviamente, ainda tem que tá junto, né? Se utilizar ali dos sindicatos, tá junto com os movimentos sociais, mas também tem que começar a fazer essas disputas em outros lugares, né? E por isso que a gente tá aqui hoje, né? Nas redes sociais, fazendo essa disputa ideológica também, né, em outros campos, assim, ocupando esses outros espaços, porque só estar no sindicato não é mais suficiente, né, até porque a grande parte dos trabalhadores não estão mais ali, né, não estão mais nesses ambientes, assim. E para mim como historiador, o que é interessante notar é que, embora seja um mundo completamente diferente, com tecnologias, relações, formas completamente diferentes daquelas do século XIX, enfim, do Marx e do Engels, a ideia básica no fundo é a mesma, né? Ou seja, a Uhum. gente luta para que a condição concreta de vida dos trabalhadores, dos explorados, dos mais pobres, dos mais numerosos, use a expressão que você queira usar, melhore. Né? Eu acho que assim, a minha luta, a nossa luta, é a luta sempre por melhores condições de vida concretas, né? Melhores condições reais de vida para os trabalhadores, né? Para os explorados. Acho que isso, nesse sentido, aquele cerne do século Uhum. XIX continua. A gente continua lutando pelas mesmas coisas, né, que direito à boa moradia, à boa alimentação, ao trabalho, ao lazer, ao uma carga horária justa, enfim, a educação, direito à saúde, um acesso à saúde de qualidade. É isso, para a vida das pessoas ser melhor, né? Se tornar melhor. Porque hoje a gente vive num sistema que, para você ter acesso a tudo isso de uma maneira integral, você precisa ter dinheiro, e não é pouco dinheiro, né? É, cada vez tá mais caro o acesso a tudo, a essas coisas que são coisas consideradas básicas, que estão lá na nossa Constituição, né? Como direitos básicos, assim. Então, parece que a gente tá sempre voltando ali, batendo na mesma tecla. Mas eu acho que é isso, tem que falar quantas vezes, e falar e explicar e voltar nesse assunto quantas vezes forem necessárias, para a gente conseguir fazer com que as pessoas se movam, né, se mobilizem, e a partir do momento que se mobilizem, apresentar esse horizonte como um horizonte possível, né. Já foi assim, né, já tivemos assim, como que se diz, quem experimentou ali, né, a classe trabalhadora que ali na década de 70, 80, experimentou essa ascensão social, experimentou um pouco desse bem-estar, né, hoje sofre demais com isso. Agora, essa geração nova que já nasceu nesse momento de Uhum, precarização, muitas vezes tem dificuldade de enxergar como claro, que é possível ter tudo isso dentro claro. desse sistema que a gente tá. O que me pega, que me parece muito interessante, novamente por causa do meu métier, por causa da minha formação, por causa da minha profissão de historiador,
essa ideia de que, infelizmente, por vezes até felizmente, mas infelizmente a história não é linear, né? Então a gente tem avanços, a gente tem momentos de avanço em que concretamente se melhora a situação de vida da classe trabalhadora, os direitos, etc. Mas a gente também tem retrocessos, né? Ela não anda em linha única para frente, assim, né? É mais para um emaranhado de idas e vindas ali, né? E eu acho que é por isso também que a gente está aqui, né, falando sobre isso, porque a gente também não pode se dar, nem pode se dar o luxo do derrotismo e falar, é isso, acabou, né, fim, não temos mais para onde ir, tudo que a gente conseguiu está sendo destruído, assim, porque a gente sabe que historicamente existem esses momentos de retrocesso e às vezes num desses momentos é o momento que se gera um embrião que vai avançar, né? Que vai ter forças ali de lutar e de conquistar novos direitos, reconquistar aquilo que foi perdido e subir ir para um outro patamar. E é nisso que a gente se sustenta, né? É nisso que a gente se sustenta é nisso que a gente acredita para conseguir estar aqui militando hoje, né? Ah, com certeza. Não tem momento. Recuo tático, talvez, mas desistir jamais. Desistir jamais. Eu acho que é isso, então. Queria agradecer a sua participação, foi muito legal a nossa conversa, acho que muito importante pra gente voltar lá na CLT e falar, né, para os jovens, pro pessoal que está assistindo, é isso, defendam a CLT, né, tem uma história, ela não tá ali à toa e acho que é muito importante a gente entender a formalização do trabalho para a gente conseguir garantir, inclusive, as conquistas futuras, né, que estão colocadas aí. Então, todos esses debates, né, de redução de jornada de trabalho, enfim, a gente precisa fazer com que elas, de fato, sejam efetivas, né, e isso, para isso é muito importante esse trabalho formal, né, que a gente consiga lutar também por ele como uma conquista. Não, eu que agradeço a participação, a oportunidade de vir aqui, de poder falar. Um prazer conversar com você e sempre, na verdade, a gente faz um trabalho que às vezes um trabalho de pesquisador que é tão enfiado ali sozinho, sem se comunicar, sem discutir, sem debater. É sempre importante esse processo de troca, de diálogo. Eu que agradeço e a gente segue na luta. Então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E dizer para vocês compartilharem, enviarem para os amigos, seguirem, né, nas redes sociais o Farol Brasil, o Jones Manuel, a Ruptura.editorial. Eu não sei se você faz algum trabalho nas redes também. Não, eu sou muito devagar com redes sociais, até um problema pessoal, assim, que, enfim, me causa problemas também. Mas a gente quer agradecer, então, a todos vocês e até o próximo videocast Entre Linhas.